Então, vamos respirar um pouquinho. E já já vamos começar. Oxi. Ana Dueck, quanto tempo? Ai, teu microfone está desligado. Oxe, está desligado ainda. Oh, meu Deus. Ainda está desligado. Você está no celular, né? Deve ser. Toca na tela que de repente aparece um microfonezinho. Falou, Agora. Oi. entrou. Caramba, Como quanto vai esse tempo! Niterói aí? Ah, Esse vai Niterói bem, tá bom? É. vai É, minha bem. família mora aí. Minha É, irmã mora aí. Minha mãe, quando era viva, morava aí lá no Campo de São Bento. ai, que maravilha, pertinho de onde eu moro. Oi, Kate. Oi, oi, boa Boa noite. noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, Nossa, meninas. astronauta. Ah, Oi, isso é porque ela, Ela ela tirou que a gracinha. orelhinha, porque tem uma orelhinha. Que brilha! Brilha. Que se bobear ainda brilha, porque eu estava em banca de TCC, né? Aí, quando é um negócio mais sério, eu tiro a orelhinha. Aí, nem sei por onde elas estão. Bom, mulheres, então, nós não vamos desperdiçar nenhum minuto. Então, já está gravando, conforme Uhum, combinado, né? Primeiro, boa noite oficialmente para vocês e para todas que vão assistir em algum momento. É sempre uma uhum, alegria muito grande esse momento de compartilhamento das luzes e sombras desse caminho, né, que a gente escolheu trilhar. E estamos aqui na proposta da partilha para o fortalecimento, né, dessas travessias. Então, conforme combinado, nesses primeiros 20 minutos, a sala vai ficar aberta para quem quiser fazer algum comentário, trazer alguma questão, e aí depois a Kate vai assumir na continuação do curso, né, sobre introdução à escrita acadêmica, entre aspas, né? Boa noite a todas, boa noite, Isa, boa noite, Maria Amélia, Andréia, Helena. Eu peço permissão. Boa noite. É, eu peço permissão para compartilhar, né, que desde a nossa... Olá, Helena, que bom que você está aí. Compartilhar que desde o nosso último encontro aconteceu o lançamento do livro. Até agradeço a Ana Margarida pela presença, estava lá no lançamento do Rio de Janeiro, né? Então, já nasceu o livro Raízes Formativas em Biblioterapia, Narrar, Florir e Frutificar. Como já comentei aqui em alguns encontros anteriores, esse livro é fruto da primeira turma da pós-graduação em biblioterapia, onde eu dei uma disciplina sobre acervo, e eu incentivei, sugeri que as alunas escrevessem alguns marcos formativos fora das instituições, né? A partir daquelas perguntas, em que momento você se apaixonou pelos livros? Teve alguma pessoa que foi importante nesse processo? Quais foram os livros que foram transformadores da sua história? Então, a partir dessas provocações, 47 alunas fizeram o seu memorial formativo específico da biblioterapia e quando eu peguei aquele conteúdo, eu achei muito rico, tanto individualmente quanto pelo coletivo, né? Em muitos momentos esses textos se encontram. E eu achei isso muito rico, por isso que veio a intenção da publicação do livro. E aí 17 autoras toparam fazer parte. Então, aqui eu acredito que esteja presente a Helena e a Andréia,
né, que talvez possam falar um pouquinho sobre isso. E aí eu peguei o exemplo da Helena, que eu acho bem interessante aqui para a nossa proposta do Tucum. Então, esse aqui é um trechinho do texto dela, está lá na página 145 do livro. Ela diz assim: atualmente, atuo voluntariamente numa biblioteca comunitária na periferia da cidade, na qual pratico a biblioterapia por meio da mediação afetuosa da literatura, em especial com crianças e jovens carentes com pouco acesso aos livros e à leitura. É nesse espaço de troca de saberes, de conhecimentos e afetos que vivencio a transformação que a mediação da leitura literária promove na vida da comunidade. Crianças acessando livros que auxiliam na alfabetização, mães e avós retomando o hábito de ler e jovens encontrando um refúgio nos livros, descobrindo palavras para nomear seus sentimentos. E eu quis trazer o exemplo. Olá, Val, olá, Bárbara, Verônica, Maria Luísa, sejam bem-vindas. E eu vou aproveitar e vou puxar aqui a Maria Helena para contar um pouco do que eu ouvi dela, né? Veja se eu entendi corretamente. Ela é de Canoas, do Rio Grande do Sul. E aí, essa primeira turma foi de 2021, né? E aí, essa história, né? A gente faz o curso, fica empolgadíssima, se prepara, divulga, e aí não dá em nada. É como se fosse aquela árvore que joga um monte de semente e o chão é um concreto. E aí dá uma frustração danada, né? Quantas e quantas e quantas vezes eu recebo mensagens de pessoas: Cris, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não adiantou, não veio ninguém, e não sei o quê. E isso já também aconteceu e algumas vezes continua acontecendo comigo, né? Então, o que que eu faço? Eu já não sei mais o que fazer. E isso faz parte do processo. E a Ilana contou isso. Lá em 2021, ela fez algum movimento que não reverberou em nada, ninguém sabia o que que era, não queria saber também. Não sabia e não queria saber, né? E aí, esse ano, a gente lançou esse livro, e aí ela disse para mim: ô Cris, eu fui convidada por não sei o quê, então conte aí essa história. Então agora o momento é outro, a gente está em 2024, conte aí, Helena. Olá, boa noite, gurias, boa noite a todos. Foi bem isso, Cris. Eu estava muito triste naquela época, porque a gente vem se formando, né? Vem estudando. Nossa, e pensa, né? Nossa, que isso, a biblioterapia é tão importante para a gente, toca tanto na gente, né? Nos emociona tanto que tu pensa que tu vai chegar emocionando e tocando todo mundo. E foi isso que aconteceu quando eu te comentei aquela época, que o meu foco, né, em função até da própria escrita, né, ali do memorial formativo ali, que eu venho de biblioteca escolar, né, eu me criei na periferia aqui da capital aqui do Rio Grande do Sul, e então a gente vai para esse caminho, né? O meu chão é esse, é na periferia, aplicar dentro de uma escola também. E eu queria muito fazer biblioterapia no contexto escolar e não abria nenhuma porta. O que que eu percebi? Se eu estou dentro da escola, eu consigo fazer com muita propriedade. Agora, se eu não estou dentro da escola, que é o meu caso, eu já estou aposentada, então eu fora da escola, chegar lá na escola para apresentar esse projeto, né, essa maravilha de mediação, é muito difícil. Assim, foi bastante complicado. Mas eu consegui, né? Eu vou batendo de porta em porta até que uma porta abre, né? Consegui numa rede particular aqui do Rio Grande do Sul, a Rede Marista. Acho que ela é de todo o Brasil, inclusive. E eles me abriram uma porta. Então, ali já deu uma certa visibilidade. E esse trabalho que eu fiz, né, durante esses 2 últimos anos na biblioteca comunitária que eu atuei, que no entorno dessa biblioteca comunitária tem as EMEIs, né, as escolas municipais de educação infantil, são bem próximas. Então, é o meu caminho, né, biblioteca comunitária e escola infantil. Então, comecei a fazer a mediação a partir do acervo da própria biblioteca comunitária
a ofertar a mediação afetuosa na educação infantil lá para as crianças. E aí mas ali era fácil, né, porque é uma escola de educação infantil que não tem biblioteca, não tem nada, eventualmente aparece alguém para fazer uma contação de história, uma hora do conto, em datas comemorativas. Então, assim, a porta está sempre aberta e eu estou sempre lá, né. E aí isso aí também deu bastante visibilidade, porque eu gosto de relatar o que eu faço, então eu tenho um perfil em que eu divulgo. E eu tenho uma amiga aqui que tem uma livraria fantástica aqui em Canoas, né, uma livraria pequenininha, mas ela é aconchegante, é uma livraria de qualidade e ela é especializada em literatura infantil, né, agora já infanto-juvenil, mas ela iniciou no foco do infantil, a livraria Pandorga. E a Lúcia, de tanto eu ir lá, eu fiquei amiga dela, né, uma amiga dela há um bom tempo já. E quando ela viu, não, eu mandei o convite para ela participar do lançamento virtual. Quando ali, logo que saiu, vai ter lançamento virtual, já mandei para ela. Ai, Lúcia, dispara aí para o pessoal conhecer o que é a biblioterapia. É virtual, ninguém precisa sair de casa, né? Esse é o problema, é se deslocar, né? Então, foi assim, daí quando eu pensei assim, ela disse assim, puxa, Helena, mas ela assistiu, acho que ela chegou a assistir, assistiu depois, ela não conseguiu assistir no dia, ela assistiu depois. Ela disse assim, não, minto, ela assistiu, bom, já nem me lembro, mas eu sei que ela assistiu e disse assim para mim, tu não quer fazer um lançamento virtual? Ela me convidou, que eu comecei a divulgar que ia ter o lançamento aí o virtual, né? Aí no Rio de Janeiro. Aí ela me convidou, tu não quer fazer presencial? Eu disse, puxa, eu não sei se posso. No mesmo dia que ela me fez a pergunta, eu mandei para ti e para Larissa, se eu podia, porque eu não sabia se eu podia. Ela disse assim, eu não sei se eu posso, mas se der, eu quero muito. E aí ela disse, verifica aí com teus pares e me dá o retorno. E aí, quando vocês deram a maior força, nossa, eu fiquei tão feliz que eu não consegui nem conversar com ela direito. Disse assim, como nós vamos fazer, como é que vai ser, porque é sábado que vem, como é que vai ser isso, não sei o que, não sei o que. Bom, eu sei que foi bem bacana e foi tudo no amor, Prof. Cris, porque assim, ó, ela me recebeu, ela me acolheu, a livraria essa é num container, assim, é numa esquina, e no container da frente tem um pub bar, o Limones, que aqui é bem top, assim, todo mundo vai lá. E aí tem uma área reservada. E a Liz, que é a dona do Limone, ela disse assim, puxa, gurias, vem para essa área reservada. Eu ia fazer no chão da livraria. Eu ia botar aquela mandala, armar ali no chão, do jeito que desse eu ia fazer. Aí ela disse assim, não, vem para cá. Poxa, e tudo assim no amor, e assim, mas o que vai sair isso? E o que vai custar isso? Assim, nada. Mas água mineral paga tudo, ela disse. Água mineral paga tudo. Eu disse, meu Deus do céu. E aquilo foi crescendo, Cris, foi crescendo, foi crescendo. Foi crescendo. Ai, eu sei que foi um momento assim, ó, foi um momento único, foi ímpar, foi maravilhoso. E daí já surgiram duas convites. Dois convites. Primeiro, para Pandorga, né, que ela vamos fazer esses movimentos pelo menos uma vez por mês. Ela quer, assim, que biblioterapia é livro, é livraria, e eu assim, vamos. Eu estou assim, eu tô meio sem fôlego, porque eu nem sei direito como é que nós vamos organizar isso, mas ela está bem entusiasmada e eu também. E o outro movimento é que no dia tinha uma psicanalista, a Suzana, e ela disse assim, ela ficou mas tão encantada, que ela participa, coordena um grupo que se chama Mulherar, aqui no Rio Grande do Sul. E aí ela disse assim, Helena, eu quero te convidar para tu fazer lá no Mulherar, sessão de biblioterapia conosco. E eu disse, meu Deus, eu estou assim, meu Jesus, a coisa está indo. Então, de uma coisa, né, já foi a outra, e é muito, eu fico muito satisfeita, né, Cris, porque o meu foco era lá a biblioteca escolar, eu chamo de escola, é criança, e daqui a pouquinho eu estou com um grupo de mulheres, uma coisa que talvez eu nem sabia que eu estava preparada para isso, ou se ainda estou preparada para isso, né, mas eu estou indo no movimento, eu estou indo no movimento. Então, parabéns por isso, quero destacar. Lá em Obrigada. 2021, o campo estava fechado, mas essa semente foi sendo amadurecida, né? Então, agora o campo abriu e ela está ocupando espaço. E o objeto livro teve um papel importante nessa legitimação do saber dela, né? Então, isso também me fez lembrar, a Cristina Lúcia não pode estar aqui hoje,
Mas o que que aconteceu com ela? Lembra que ela também relatou que ela levou anos para fazer efetivamente um movimento, aí ela estruturou aquele negócio da itinerância, que também combinou com um momento de vida da aposentadoria, e ela jogou para o universo, né? Começou a surgir convite, ela ficou apavorada. E agora? Eles me pediram para escrever um projeto, você tem uma coisa escrita pronta. Eu falei assim, Cristina, você qual é o teu chão, né? Porque a Helena falou aqui, meu chão é escola, né? É daí que eu venho, e o meu público é periferia, é com eles que eu quero trabalhar. É por isso que esse livro foi escrito até para muito mais para inspirar do que para ler, sabe? Inspirar em que sentido? Que cada uma de vocês escreva de verdade o seu memorial, porque isso vai te dar o seu chão, né? As suas raízes, vai esclarecer os seus caminhos, vai se apropriar do que você já tem, que é o trecho que eu selecionei da Andréia Castro. Ela fala isso, quer ver? Eu vou mostrar rapidinho. Ela fala isso, ó. Está lá na página 138. Colocar no papel minha trajetória com a biblioterapia me fez enxergar o quanto desenvolvi em pouco tempo. Descobri que realmente os livros correm em minhas veias, como eu coloquei no meu corpo poético. Essa semeadura peraí. Essa armadura literária me fortalece para seguir esse lindo percurso que considero agora como missão de vida. Então, tem certas coisas que vocês só vão se apropriar delas se escreverem um memorial. É essa a mensagem desse livro, sabe? Então, eu vou sempre reforçar, e esse livro para que isso fique sendo reforçado, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Se você quer trilhar esse caminho de uma maneira artística, forte, honrando a sua ancestralidade, os seus chamados de alma e de espírito, escreva seu memorial e semeie. E espere, porque não é no tempo que você quer, nem do jeito que você imagina. Vai ser num tempo específico, de acordo com o campo que vai abrindo. Então, eu falei para Cristina Lúcia, você a vida inteira foi professora, eu não. Quem tem que escrever, o que é um projeto? É você vender a sua ideia, é você contar o que é que você vai fazer, como você vai fazer, o que você precisa para fazer. E trazer, é claro, porque é aí que a Kate vai nos ajudar a colocar um embasamento teórico, porque você não está falando isso da tua cabeça. Você vai ter que explicar minimamente o que é a biblioterapia, né? Como quais os benefícios que ela pode trazer. Vai ter que botar uma referência bibliográfica para que essas pessoas que não sabem o que é, né? Essa potência que possam ver que você estudou, que você está embasada, que você está fazendo um trabalho consistente, né? Então, eu até pedi, vem no Tucum, porque ela divulgou um círculo, foi legal. Quando divulgou o segundo, não tinha inscrição nenhuma. Ela ficou apavorada. E agora? O que eu faço? O que eu estou fazendo de errado? Assim, calma. Hoje eu tive com ela, né, num curso, e eu perguntei, e aí, o teu círculo segundo aconteceu ou foi cancelado? Ela falou assim, menina, de última hora entrou muito mais gente. E isso me surpreendeu. Eu falei assim, olha que legal. Então, a gente tem que ter muita fé para trabalhar com isso, sabe, gente? Mesmo quando não vai ninguém. Por isso que eu falo sempre aquele poema da Astrid Cabral, consanguínea sou do silêncio e da sombra, rejeito a distância entre palco e plateia, basta-me a pequena glória de agradar alguns. A alma não pede palmas, só apertos de mão, de igual para igual. Então, a própria Cristina Lúcia, ela é muito espiritualizada, né? Eu falo assim, Cristina Lúcia, se não tiver ninguém, é porque não tem ninguém encarnado. Você faz, você bota a tua energia no universo, porque as coisas são um movimento. Então, se você inicia o seu movimento, o universo, ela está afim mesmo, então vamos ajudar. Mas tenha paciência, porque não é no teu tempo, é no tempo que tem que ser.
Então a gente tem que perseverar, sabe, gente? E aí, ela tá toda encantada. Eu falei assim: entra lá, porque ela vai viajar para Minas. Ela começou a me contar umas coisas maravilhosas. Ela vai viver coisas maravilhosas. Não tenho dúvida nenhuma, né? E aí ela falou assim: não, eu prefiro, quando eu voltar, eu vou contar essa experiência. E eu sei que já está na nossa hora, mas eu queria que a Valdete também contasse, porque ela também foi a mesma coisa. Ela se encantou pela biblioterapia, ela já era, né, como muitas, uma biblioterapeuta sem usar essa terminologia. E aí ela se preparou, fez 1001 cursos e fazia as coisas, mas parece que as coisas não iam, né? Ela foi ficando, não sei, meio triste ou querendo fazer outras coisas. E agora fez uma parceria aí com uma mulher que faz uma dança, misturou a dança com a leitura. Eu sei que tá um troço lindo. Conta aí, Val. Se quiser, né? Oi, gente, boa noite. É, bem rapidinho mesmo. Na realidade, dentro da biblioterapia, vamos dizer assim, de aberta a todos, eu não tive dificuldade, não, porque eu sou bem ousada. Então, eu logo um ano depois, eu comecei a fazer com um grupo lá de conhecidos e foram vindo outras pessoas. Enfim, e tive aí uma forçazinha do dono da academia que fazia isso. E depois, na pandemia, eu usei logo no início, comecei a fazer online e também fiz bastante círculos online. Mas o meu projeto, que é vamos dizer assim, que eu descobri que é o de alma, já tinha entendido que era, durante esse percurso, que era fazer mais popularizado e atendendo mais o público da raça negra, né? Que eu via que é um público que quase não participava dos encontros. Isso me incomodava e isso foi me mexendo comigo. Eu fiz um projeto há quase 3 anos, ofereci parceria com instituições, com pessoas, enfim, não consegui nunca fazer. E mudei de cidade, estou, né, na cidade do Rio de Janeiro, fora do centro, e aqui eu consegui agora um espaço do sindicato dos professores e fiz o primeiro, né, assim, né, que eu fui aqui me envolvendo em todos os setores que eu podia de cultura que eu gosto muito. Aqui não tem muita coisa da cidade, mas a cidade é muito cultural, né? E eu conheci uma professora de dança afro, comecei a fazer a dança afro, e quando eu convidei ela para fazer esse círculo comigo, que é com a literatura negra, né? E ela topou e a gente demorou um pouquinho para a gente conseguir achar datas, né? Porque ela aqui é muito requisitada. E aí eu fiz o meu primeiro encontro dentro desse meu projeto. Não é um projeto monetizado, né? Já faz parte do meu projeto social que está dentro do meu projeto de biblioterapia. E fiz o primeiro e foi muito bom. Foi sábado, muito potente mesmo. O espaço é muito pequeno, então não pude convidar tantas pessoas, mas rapidinho ela trouxe também, que ela tem um projeto aqui, né? De dança afro. Então, ela trouxe metade do público, eu trouxe outra metade. E foi bem bacana, já estou todo mundo querendo o próximo. Então, assim, dentro desse chamado, né, que eu chamo mesmo, que é acho que talvez esse mesmo de alma mesmo, que é trazer esse encontro, né, essa potência da biblioterapia para disponibilizar para pessoas negras e não negras, mas na realidade meu objetivo era ver mais pessoas, né, da minha raça mesmo lá e fiquei muito feliz. Então, um pouquinho disso, estou bastante feliz. Agora eu preciso do comercial. E aí já é outro caminho aqui, né? Para ganhar Sim, um dinheiro parabéns, também, né? parabéns por isso. Então, gente, conforme foi combinado, ó, a Sandra está jogando uma sugestão aí para você, encaixar num edital de cultura. Fala com a Sandra Ronca depois. Eu acho que o campo está muito aberto para tudo ligado à negritude, não é? Então é a hora, é a hora. Então conversa aí com a Sandra Ronca, que já tem os caminhos. A gente podia até fazer isso, hein, Sandra? Em algum tucum você orientar essa questão de participação de edital. O que que você acha? Né? E aí eu me comprometo porque a gente já vai passar a palavra para Kate, ao próximo tucum, que vai cair dia 29 de abril, confirmar e vou botar lá no grupo, de deixar tudo aberto só para a gente conversar aleatoriamente.
tá? Porque eu acho que a proposta principal é essa, a gente não ter um direcionamento e a gente acabou direcionando muito o passado e esse, mas também foi por algo que surgiu organicamente, né? Tá bom? Então, posso passar a palavra para Kate ou alguém se sentiu assim, em ebulição para falar alguma coisa a partir do que escutou até agora? A Sandra está rindo. Quer dizer, Sandra, alguma coisa? Não estamos te ouvindo. Tá sem Teu som, Sandra. teu microfone está ligado, mas a gente não te ouve. Agora, escuta, Sim, sim. eu estava de fone, eu tirei o fone. Numa outra a gente vai conversando, porque assim eu posso dar contribuição a respeito de edital, mas assim, os editais mais elaborados eu cada vez vou aprendendo um pouquinho, né? Mas fica um tema solto e cada um dá uma contribuição, alguma Então coisa tá. assim. Eu Então tá. explico como é que eu fui adquirindo, né, esses saberes aí também, que é uma busca sempre. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada, Sandra, sempre. Então, Kate, a palavra é tua. Muito obrigada mais uma vez pela tua generosidade. Boa noite, meninas. Antes de eu entrar no tema, eu fui tocada por um monte de coisa, saí anotando aqui. Lendo o livro, né, Cris, que chegou, muito obrigada. Sabe o que eu lembrei? No meu segundo período da graduação, eu tive uma professora que ela fez a gente lançar um livro chamado De João a Maria. E nesse livro, a gente relatava justamente a nossa história com a leitura, com a literatura. E aí esse livro está lá do meu pai, lendo o de vocês, eu lembrei desse livro, né? Pedi para ele procurar lá para fotografar para mim, que eu quero fazer uma postagem sobre ele. E foi isso que ela fez com a gente, né? Nossa, curso de biblioterapia, de biblioteconomia, e a professora Lúcia, maravilhosa, lembro dela até hoje, a gente tem esse livro, que foi impresso pela gráfica da universidade, né? Fizemos lançamento, foi um período bem legal, eu lembrei disso. Que E aí, ótimo. Cris, falando lá, né, é, dessas histórias, né, digamos assim, do insucesso que a gente acaba, né, chamando assim, mas é muito isso, né? A gente está movimentando, está semeando, mas não é no nosso tempo, a gente não sabe de onde vem, às vezes a gente pensa que é dali, é lá do outro lado, não tem nada a ver. E eu lembro também, né, que quando eu fui para o Rio, né, fiz a formação com a Cris, tudo, eu cheguei louca para aplicar na Secretaria de Saúde, eu não consegui. Eu só consegui aplicar na Secretaria de Saúde depois de 3 anos, né? Quando eu não tinha mais esperança, eu disse, quer mais saber desse negócio aqui? Não, não querem, vou fazer para o outro lado. E aí, um belo dia, né? Alguém aceitou a proposta e a gente conseguiu implementar lá. Enfim, né? Esse recado, né? Que para a gente, de fato, é um trabalho de fé, é acreditar, né? E uma hora vai surgir ali, né, essas parcerias, todo, devido a esse movimento que a gente acaba fazendo. Mas vamos lá, né, que hoje eu pretendo terminar ali todo, né, todo o conteúdo. Já deixo, né, enfatizado aqui que eu sei que não é um assunto fácil e a gente vai aprender a escrever academicamente e escrevendo, né? Aí hoje, né, talvez a gente não consiga tirar dúvidas, aprofundar talvez em algumas temáticas, mas no material eu deixei vídeos, canais que trabalham cada item desse da escrita, né? Então vocês podem estar aprofundando. Se tiver dúvida, pode mandar para a Kate também. Às vezes eu demoro, peço paciência, mas quando eu olho, né, e tenho um tempinho, eu respondo e estou, né, à disposição para quem se interessar mesmo, quem tiver com vontade de escrever, ver algum edital aberto, né, para lançamento, para publicação de capítulo. Cris, eu não estou conseguindo compartilhar, está desabilitado. Perdão, Aí vamos eu fazer fico à isso. disposição. Nada. E a gente recebeu, né, alguns títulos, como foi a tarefa para casa. Outras pessoas foram mais ousadas, já trouxeram ali o que pode se tornar uma introdução, parte de um referencial teórico que a gente vai ver hoje. Vê Acho que agora. agora foi. Deixa eu ver, foi, tá? Agora deu certo.
E aí, então eu fiz, né? Tá aparecendo para vocês? Não? Peraí, o que eu fiz de errado? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Você Fui eu. Ah, Achei. Pronto, apareceu, né? Agora. sim, sim. Maravilha. Então, aqui, gente, eu trouxe todos os títulos que foram enviados. Não trouxe, né? Quem fez um texto mais extenso, mas a gente vai dando uma conversada. O tamanho da letra tá bom para vocês? Tá? Então, maravilha. E aí, gente, antes de vir aqui para essa parte, né, que é propriamente ali os títulos dos artigos, eu quero, já que a Cris falou de projeto, né, que ai meu Deus, a Cristina, né, também tinha pedido essa proposta de projeto para ela, teve uma pessoa que encaminhou, né, pelo WhatsApp para mim, todo esse título, já rascunhou alguma coisa? E quando eu perguntei, né, fiquei na dúvida, já foi realizado ou ainda é para realizar? Ah, não, Kate, é uma ideia que eu tive, que eu quero aplicar. Então, quando ainda é a ideia que você teve e você quer aplicar, isso não vai ser um artigo nem um relato de experiência, vai ser justamente essa proposta de projeto, tá bom? E aí, eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês, porque de repente, né, você quer começar, e é muito mais tranquilo você escrever depois um artigo quando a atividade que você vai desenvolver ela surge desse projeto onde você já tem tudo, né? Ali um referencial, o teu objetivo esquematizado. Isso vai facilitar, mas não é o necessário. Então, a pessoa que me encaminhou isso lá no WhatsApp, ela colocou como título Cheguei à terceira série. E agora? Então, esse é o nome do projeto, né, que ela quer propor. E aí, como objetivo, ela colocou estimular o aluno a falar dos seus sentimentos em relação à escolha que terá que fazer. Ok? Esse é o objetivo que ela trouxe. Eu coloquei aqui no geral, mas eu penso que ele pode se tornar um específico, mas não é a nossa aula. Eu só estou trazendo essa ideia de projeto, caso alguém também esteja nessa dúvida e caso alguém esteja precisando desse exemplo de projeto, né? Então, os objetivos específicos ela ainda não tem. E aqui uma justificativa, ela começou dizendo, né? Ó, eu quero fazer esse projeto porque muitos alunos chegam à terceira série sem saber direito o que escolha fazer ao terminar o ensino médio. Então, esse primeiro encontro com uma sessão de biblioterapia proporcionará a oportunidade de falar sobre seus medos, sonhos, ouvir seus colegas que estão na mesma situação. Então, aqui a pessoa, né, colocou, é por conta disso, né, que ela quer desenvolver esse projeto. E aí, aqui, dentro de uma estrutura de projeto, eu trouxe uma estrutura bem simples, tá, gente? Faltaria aqui a apresentação, né? Esse público-alvo, que no caso são os alunos aí do terceiro ano do ensino médio, e para ela estruturar melhor esse projeto, falta esse plano de trabalho, né? Na escola que ela vai apresentar isso, eles precisam justamente fazer isso que a Cris, né, já orientou. O que vai ser feito? Como que vai ser feito? Onde, quando, qual é a periodicidade desses encontros, né? Então, dentro de um projeto, a gente amarra tudo isso bonitinho, mesmo que depois não saia tudo conforme você escreveu, tenha que ajustar a data, horário dos encontros, mas esse projeto ele é uma projeção do que você quer realizar. Para quem vai receber esse teu projeto, dizer, ó, dessa forma dá, dessa forma não dá. Por exemplo, lá na secretaria, eu queria fazer um encontro de 1h30, mas gerentes e diretores jamais liberariam os seus colaboradores por 1h30 para ficar lendo o livro, como eles diziam. Então, eu tive que reduzir isso para 50 minutos, né? Esses encontros. Às vezes não dava certo, tinha que fazer no horário do almoço, né? Então, o projeto é essa projeção, que no meio do caminho ele pode ter, sim, suas alterações. A gente tem que ser bem flexível, tá? E aí, quais os recursos você precisará? Né? Principalmente se você for apresentar para uma empresa, para uma escola, eles vão dizer, tem dinheiro não, se precisar de alguma coisa daqui, a maioria fala isso, né?
Então, o que você vai precisar de acervo, de estrutura de ambiente, de pessoas para lhe ajudar, né? Então, o projeto, ele prevê tudo isso, principalmente quando você vai vender essa ideia, né? Porque é vender seu peixe mesmo. E ali, quando ela botou a justificativa e lá a apresentação, que ainda não tem, era falar o que é a biblioterapia, quais os benefícios, né, que ela pode contribuir para a escola, porque assim, o foco é nos alunos, mas o que a escola vai ganhar com isso, né? A gente sempre tem que ser muito ter essa expertise de olhar para quem vai avaliar esse projeto. E eu estou fazendo um curso, né, de literatura infantil aqui no Juazeiro, com um escritor chamado Tino Freitas. Os Invisíveis é dele, né? Que é o que a gente usa muito na biblioterapia. E ele é fantástico. Ele disse assim: olha, gente, se eu fosse escrever só o que eu gosto, né? A literatura pela literatura, eu ia fazer X livros. Mas o meu comprador são as escolas. São as escolas, né, que me sustentam, porque eu vivo de escrever. Então, para isso, a escola precisa entender que dentro daquela proposta de livro vai ter um benefício para ela, ou então ela não compra. Então, muitas vezes eu sou obrigada a escrever um livro com cunho mais didático, que vai ensinar alguma coisa, porque a escola tem que ver de que forma ela vai ganhar. A gente tem que falar essa língua do nosso comprador, né? Ele usou nesses termos, porque é o ganha-pão dele, ele vive de escrever. Então, a mesma coisa, gente, quando vai apresentar um projeto, né? Nossa, eu já sabia que não iriam liberar os colaboradores para passar 1h30 comigo. Então, deixa eu já reduzir esse horário. Deixa eu falar a língua da secretaria, né? Os colaboradores estão adoecidos, então esses encontros podem proporcionar, né, o bem-estar, promover a qualidade de vida, melhorar. E o colaborador com a qualidade de vida, a autoestima melhor, ele vai produzir mais. É a língua das empresas, essa produção, né? Então, a gente tem que ser esperto nesse ponto. A gente não pode ser tão ingênuo de ir lá só com o nosso coração entregar e pensar que, né, tudo vai ser aceito. Enfim, foi um parêntese aqui dentro do negócio, né? Mas como veio essa demanda do grupo, eu achei necessário. E aí a gente volta. Alguém quer falar alguma coisa? Cris, as meninas? Não sei. Não, tá ótimo, obrigada. Então, pronto. Então, a gente agora vem aqui para conferir as sugestões de títulos, né, que vocês já encaminharam. Cris, já dá para publicar um livro aqui. Já tem um monte de título, a galera já vai Opa! escrever. E aí, eu tenho uma coisa que eu conversei com a Bárbara, né, Bárbara? Que lá na primeira aula eu coloquei, né, que o título ele tem que representar a ideia ali do nosso trabalho, mas toda regra tem exceção, né? Então, ano passado eu participei de um evento que o título do meu artigo era enorme, e aí voltou porque a comissão organizadora exigiu que o título tivesse 10 palavras. 10 palavras, mais que isso não podia. Então, eu tive que refazer todo o título, ele deixou a desejar muitas coisas, e aí foi a ideia do sumo, né? Tirar daquele título que era enorme, o que é o principal. Então, vai depender de evento para evento, de revista para revista. Você traz essa sua proposta bonitinha, né? Do título que contempla o seu trabalho. Mas aí você vai se adaptar à proposta da chamada, né? Seja do livro, seja do evento. Então, vamos lá. Como o primeiro título, a gente recebeu biblioterapia como recurso na mediação de leitura literária na biblioteca escolar, ok? Então, essa pessoa que me enviou, né, não dei os nomes aqui, mas daqui a pouco eu vou até apresentar, ela já encaminhou aí com uma introdução, né, com material, que pode fazer parte ali da introdução ou já se encaminhar para o referencial teórico. E essa pessoa também muito esperta já foi trazendo as referências. Kate, como assim? Eu li um livro, me inspirei, minha ideia foi dali, eu já anoto. Eu não escrevo e digo, depois eu vou lá no livro ver qual a página que foi. Não faça isso. Citou alguém, trouxe alguma ideia de outro livro, já bota essa referência lá no rabo do trabalho, para depois só formatar, tá bom? E depois eu vou mostrar esse exemplo para vocês. Mas então, para a gente ver aqui, né? Biblioterapia como recurso na mediação de leitura literária na biblioteca escolar. Outro título que a gente recebeu foi Vivências de Biblioterapia como espaço de fala e empoderamento para as mulheres. Maravilha? Aí aqui, né, foi mandado só o título mesmo. Aí nós recebemos um outro chamado assim,
E assim me fiz, pedacinho das histórias que li. E aí, essa pessoa, né, que mandou esse título, ela já mandou ali um trecho contando como foi essa experiência, né, com os livros que leu e tudo mais. E isso, dentro dessa estrutura do artigo, ele já se encaixa ali como parte da metodologia e resultados. Né? Quando eu digo como foi que eu fiz aquilo, os livros que eu selecionei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz um curso, isso já é metodologia. Você está dizendo como foi o seu passo a passo, tá? E quando você diz, né? E eu me senti assim, e os participantes relataram que se sentiram assado, isso já é resultado. Tá? A gente vai falar disso hoje, vai apresentar, mas só para dizer que essa pessoa já super adiantada, já está estruturando aí uma metodologia e trazendo resultados. Outro título que a gente recebeu foi Biblioterapia, uma possibilidade de transver-se, né? E ali também esse trabalho já tem o início de uma introdução, beleza? Aí a gente vai verificar aqui essa questão da introdução para ver, né, o que deve ser contemplado em uma para a gente ir amarrando esses fios. Outro título foi A Biblioterapia como apoio na ressignificação do luto. Ok? Aqui, biblioterapia, né? A escuta da presença. Também enviaram um título e a gente recebeu mais um que é, né? Pesquisa sobre o clube de leitura do livro Biblioterapia, né? De Mark Alan ou Aquinan. Então, esses foram os títulos, eu nem contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aí, Cris, aí tu escreve mais um, eu escrevo mais outro, 7, 8, 9, já dá para sair um livro. Calma, criatura, a gente está no começo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse transverse é de propósito com I ou talvez tenha sido um saci? Então, a gente tem que perguntar daqui a pouco para a autora, porque eu já recebi hoje à tarde, né? E aí li, aliás, hoje de manhã para tarde. E aí também me deu essa dúvida, né? E depois eu quero, assim, do que que me chamou a atenção, né? Que eu não quero me prolongar aqui, mas eu quero dar um retorno, né, para as pessoas que escreveram. E essa também foi uma dúvida. Se a Tá, autora tiver da sala, do eu vou só título. aproveitar a oportunidade, né, para dizer que isso é muito importante. Diante da gente enviar alguma coisa, outra pessoa fazer a revisão ortográfica, porque os sacis são danadinhos, né? Não adianta a gente ler, reler, sempre vai sobrar algum. E para quem recebe o projeto, se ele identificar um erro ortográfico, isso já vai ser um ponto desfavorável na aprovação da tua ideia, né? Então, só estou aproveitando. Pode ir, pode É, seguir. tem isso mesmo, viu, Cris? Eu já tenho revisora para dissertação. Ah, Cat, mas tu escreve bem, não interessa. São 2 anos debruçada nesse assunto que você já não vê mais o que está escrito ali, né? E cansa. Então, já tenho revisor e já tenho gente, inclusive, para formatar. Mas, Cat, tu formata, vocês entendem tudo de ABNT, mas quando é seu trabalho, parece que você fica em algum momento ali cego, né? Você não consegue mais. E aí é bem importante mesmo isso, né? Você ter um revisor e ter alguém para formatar também. Foi? Então, esses foram os nossos títulos, certo? E aí, isso é muito interessante, gente, essa observação que a Cris fez, porque é frente a essa dúvida. Às vezes você usa essa linguagem, né, muito poética, esse título ele está fazendo muito sentido para você. É bom escrever para a gente e relatar, né, o que a gente gosta, mas a gente sempre tem que pensar no outro que vai ler isso, né? A gente também escreve para os outros, escreve para ser lido, né? Seja para inspirar, seja para, né, divulgar alguma coisa. Então, beleza, é um título que faz sentido para mim, mas me colocando na pele do outro, né, que vai receber. E é legal fazer esses testes, né? Pegar alguém bem, né, que seja ali mais ou menos da área para qual você quer enviar. Fulano, o que você acha desse título, né? Fulano, o que você acha disso aqui? Val, você quer falar? Estou vendo uma mão. Rapidinho. Você vai fazer uma consideração em relação aos títulos, se os títulos são Adequados aprovados. ou poderia Porque o último, melhorar? pesquisa,
A gente pode mandar mais ou menos assim? Ou teria que ter a palavra... Não, eu acho que o pesquisa tem que mudar, porque não vai ser a Tá, pesquisa em si, vai ser o isso. resultado dela, Tá, me entendeu? ajuda. E eu também nem vou escrever resultado de pesquisa. Eu vou dar um Tá. outro título. Por exemplo, hoje eu participei de uma banca que o tema era a biblioterapia, oh meu Deus, e o bem-estar da saúde e o bem-estar da pessoa idosa. Necessidades e perspectivas, era algo assim. Beleza, eu sabia que era um trabalho que ia falar sobre pessoas idosas e tudo mais, né, a biblioterapia promovendo esse bem-estar, só que eu não sabia se seria uma pesquisa, eu poderia, nossa, ela foi em alguma casa de longa permanência, fez uma pesquisa e comprovou esse bem-estar, mas não era, ela fez um referencial teórico, né, ela foi pegando todos os trabalhos já publicados sobre biblioterapia e a pessoa idosa, e foi dizer o que esses trabalhos falavam do impacto no bem-estar da pessoa. Né? E aí, gente, essa menina, ela citou um artigo, meu Deus, eu posso mandar no grupo depois, do Canadá, que eu achei fantástico, que foi um estudo empírico, ou seja, foi na prática. Eles fizeram as mediações com 17 pessoas idosas e eles comprovaram os benefícios na vida dessas pessoas, né? Então, foi um trabalho prático, eu acho que é do Canadá, o trabalho é até em inglês, mas daqui a pouco eu compartilho lá no grupo, né? Porque é tão legal, eu queria ver a metodologia que ele usou, né? O autor, os autores, as autoras, para validar esses benefícios na vida dessas pessoas. Então, eu achei bem, bem interessante. Ela citou, depois eu posso compartilhar com vocês. Mas é isso, viu, Val? Então, é esse cuidado, né? Nossa, tá me descrevendo, é assim que eu quero escrever, mas maravilha, mas como é que o outro vai receber esse título? E aí, de fato, né, aqui, esse da pesquisa, a gente traria, né, alteração, que ainda vai ter, né, que pensar, mas eu já sei que vai ser, né, um relato sobre essas pessoas que estão nesse clube. Aí vai ser o impacto dessa leitura, vai ser como que se deu os encontros, né? O artigo vai ter que direcionar um pouquinho para isso. Tá certo? Aí, se der tempo, a gente volta aqui, mas hoje eu pretendo passar, né, todo o esqueleto, né, todo o escopo desse artigo para vocês terem noção do que vai, o que não vai. E aí, né, tendo dúvidas, como eu disse para vocês, tem o material e eu também fico à disposição. Então, eu vou fechar aqui rapidinho para a gente voltar naquele material. Mas antes de voltar lá, deixa eu compartilhar essa primeira pessoa que trouxe, né, esse artigo já com algum material. E olha que interessante, ela já teve essa sacada, que ela vai falar de biblioterapia como recurso de mediação de leitura literária na biblioteca escolar. Então, ela já sabe que esses 3 itens, né, a biblioterapia, né, essa mediação de leitura e essa biblioteca escolar, eles vão ser os assuntos que vão permear o artigo dessa pessoa. Então, aqui ela começa, né, falando, a biblioteca escolar é um lugar no qual os alunos exercem o direito histórico e cultural da leitura. Aí já traz aqui, né, a Silvia, na paz natal, né? A biblioteca escolar é reconhecida como espaço de aprendizado, de vivência. Então, ela já trouxe ali esse objeto, né, que vai fazer parte ali do artigo. E aí eu achei bem legal. Aí no outro ponto ela já traz as definições, né? Quem fala da mediação, né? Que é a arte de contar história milenar, narrativa oral é uma forma de comunicação, né? Desde os tempos mais remotos, o ser humano utiliza para transmitir conhecimentos, mitos, as fábulas, a história. Aí traz aqui o Dante Galian, né? Afirmando. Então, ela já fala desse processo aqui de mediação. E aqui ela junta, né? Na escola são realizadas diversas práticas leitoras, porque é isso, não é trazer só os assuntos de forma solta. Depois eu vou ter que encaixar tudo isso. O que a mediação faz na biblioteca escolar e a biblioterapia, né? Então eu tenho que linkar esses assuntos, eles vão ter que conversar. Então, desculpa, ela já trouxe esse passo a passo, né, que eu coloquei ali, que é uma possível introdução ou uma possível referencial teórico, né, porque ela trouxe ponto, e aí a gente vai ter que ligar isso dentro de alguma parte do artigo. E aí, né, já fala aqui, aí, ó, olha que legal, ela já tá, isso daqui é muito introdução, ó, nesse artigo,
a biblioterapia, conhecida também como biblioterapia de desenvolvimento ou educacional, será abordada como recurso na mediação de leitura literária na biblioteca escolar, que segundo Caldin, tarararará, e trouxe Ferreira também, né? E aí ela vem dizendo que a mediação pela biblioterapia é diferente da contação de história, né? E traz, aí eu sei que aqui ela vem falar, né, dessa prática da mediação, e agora eu achei isso daqui fantástico. Eu não disse que ela está falando do ambiente da escola, e eu tenho que amarrar de que forma isso é benéfico para esse ambiente. Aqui ela vai trazendo a Base Nacional Curricular Comum, que vem falar, né, dessa parte socioemocional. A base curricular, ela fala, né, da importância dos alunos terem essa formação, tá? Estou botando uma aspa aqui, para esse socioemocional. Opa, a base ali, a curricular, ela é o documento maior que vai reger ali a educação. Então, se a biblioterapia vai ajudar a alcançar isso que está nas diretrizes, maravilha, eu já tenho um espaço aberto, um olho arregalado, né? Para o que é essa prática, já que ela contribui para cumprir os requisitos da base curricular, né? Então, a gente vai ter que ir casando dentro desses espaços que a gente vai habitando. Opa, beleza, é escola. Mas se é um hospital, eu tenho que falar sobre o quê? Né? Se é numa biblioteca comunitária, será se a base curricular vai fazer sentido? Ou eu vou ter outros documentos que amparam a biblioteca comunitária, né? Se a minha biblioterapia é como dança, né? É com dança, é uma junção. Então, quais são os fios que vão ligar a biblioterapia e a dança para que elas estejam ali no mesmo ambiente, no mesmo balaio, né? Então, a gente vai fazendo esses casamentos. E, gente, para a gente fazer isso, é muita leitura. Não tem para onde correr, né? Ainda bem que a gente gosta, né, de ler. Então, já é aí um ponto, uma vantagem para a gente. Certo? Então, aqui ela traz, né, a base curricular comum, e aí com certeza vai falar aqui, ó, lá, aqui os tópicos, né, tem a competência 7, 8 e 9, que vai falar sobre argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia e cooperação. Então, com certeza ela vai justificar aqui que a biblioterapia vai promover nos alunos essa possibilidade de cumprir esses requisitos aqui da base curricular, certo? E aí, ó, já traz as citações, maravilha. Aí vai falar da linguagem metafórica, né, nas histórias infantis, isso é bem legal. E aí, tarararará. E quando eu falei para vocês, já citou, já traz a referência, tá aqui, ó, né? Ela trabalhou com a Cecília no Ouvir as Entrelinhas, trouxe lá, né, do Ministério da Educação, a partes da Base Nacional, trabalhou a professora Clarice Caldin, enfim, né, a Cristiana Seixas. Então, você usou, já anota isso aí, já anota a página, porque depois é muito complicado, ainda mais quando a gente tem prazo, né? Você começa a escrever e, nossa, tem que entregar até semana que vem. Aí você fica doida depois para estar procurando esses livros, né? Ok? Então, assim, é um trabalho que já está bem Adorei esse encaminhado. É exemplo. só errou uma letrinha do meu nome, mas tudo bem. Ei, gente, isso a gente tem que ficar de olho, né, Cris? Trocou o Z pelo S, né? Eita, enfim. E aí, por isso que é legal, né? Ter aí essa revisão, né? Então, vamos lá. Parabéns, viu, para a pessoa que eu sei que Mas está aqui está na sala. Eu, brilhante, esse exemplo está brilhante, né, ainda mais já... pelo que você ressaltou, que ela foi buscar na base comum curricular, que é Uhum. uma exigência, né? Uma Sim, que é uma argumentação para exigência. validar a proposta. Excelente. Desse jeito. Como eu tive que usar na secretaria, dizendo que a saúde, né, lá na Organização Mundial da Saúde, para dizer que a saúde não é só a ausência da doença física, né, mas é todo um contexto socioemocional, cultural, social, e aí, né, o que vai embasando isso. A gente tem que falar a linguagem dessas pessoas, pegar ali onde é que a gente vai vender esse peixe. Que, não, é porque eu amo a biblioterapia, é maravilhoso, e fez diferença na minha vida, me desculpa, mas não vai convencer muita gente, não, né? Enfim, vamos lá. Aí eu vou parar de compartilhar aqui. Essa pessoa que fez o dever de casa. E aí nós vamos agora ali continuando. Da onde nós paramos, né? Aqui, compartilhar.
Então, nessa introdução, né, que a gente até já falou um pouco, vai ser essa apresentação do seu trabalho, né? Qual que é o objetivo dele, ali a sua justificativa, trazendo um pouco dentro da proposta, o que esse leitor, essa leitora, quem pegar o teu trabalho, o que ele vai encontrar, né? Isso daí é na primeira, na segunda página. Então, o que vai motivar essa pessoa a continuar lendo essas 16, essas 20 páginas? Tá certo? Vai ser essa introdução. Daqui a pouco eu posso trazer um exemplo. Eu acredito que pelo horário aqui vai dar tempo, porque eu não pretendo me prolongar muito nisso. E aí, gente, depois desse primeiro capítulo, né, primeiro tópico, que é essa apresentação, que é essa introdução, vem o desenvolvimento. Aqui a gente diz que é o grosso do nosso trabalho, né? É nessa parte do desenvolvimento que eu vou dizer como que eu fiz, quais foram os meus resultados, é aqui que eu vou detalhar tudo isso. E nessa parte do desenvolvimento também tem o primeiro item, na maioria das vezes, mas ele pode vir lá, depois da metodologia também, vem esse referencial teórico, né? Que é onde eu vou justificar que a biblioterapia não é uma coisa da minha cabeça, que a Cristiana já trabalha, que a professora Clarice Caldin já trabalha com isso, que a Carla já trabalha, que, né, que não é uma coisa da minha cabeça, que isso já existe. Então, é ali, né, que você vai trazer esses pensadores, essas pensadoras, para dialogarem com o seu trabalho. Olha, eu acredito que esse trabalho na escola é importante, né? Porque a professora Clarice Caldin, no trabalho que ela fez na escola tal, ela constatou que os alunos, né, tiveram esses e esses benefícios, né? Eu vou trabalhar isso agora, né? Eu vou usar muito o livro agora que foi lançado na dissertação, Cris, porque vai conversar que eu vou trabalhar com história de vida, né, também. E aí, então, é dizer que já tem outros fazendo e, de preferência, trazer esses resultados, né? Para encorpar teu trabalho e mostrar que você não está sozinha ao léu no mundo. E aí, gente, nessa parte, né, como eu disse para vocês, vem essa revisão bibliográfica, que é onde, ou referencial teórico, vai mudar ali o nome dependendo do evento, né, da revista, do livro. E aí, né, como eu já disse, trazer autorias que vão lhe acompanhar nessa jornada, de preferência, às vezes, trazer definições, né, as teorias, proposições, provas. E aqui vocês podem trazer também áreas complementares, né? Isso é bem legal, e principalmente na biblioterapia, que é um campo, né, multi ou interdisciplinar. Eu acho que a gente vai nessas outras áreas do conhecimento para ver o que elas falam e o que pode ser aproveitado aqui. Por exemplo, sobre o poder da palavra, né? Quem que fala sobre isso que eu posso trazer para o meu trabalho? Agora que eu estou falando, né, da saúde, do adoecimento da sociedade, quais são os filósofos, os autores, as autoras que estão falando desse adoecimento coletivo, para trazer, para dialogar com o meu trabalho. Então, você pode trazer tanto os da área, quanto outros, como, né, a pessoa trouxe lá a base curricular. E aí, então, né, escrever descobertas significativas, né, da leitura existente. Se você concorda ou discorda, né, você pode ser ousado a esse ponto de se você concorda ou não com aquilo que a Cor disse. E, gente, dentro da biblioterapia, né, como eu estou tendo essa leitura bem massiva de tudo que está sendo produzido e que foi produzido na área, então a gente vê muito mais do mesmo. Eu estava conversando sobre isso com o meu orientador, que eu não quero vir trazer, nossa, lá no Egito, a biblioteca era remédio para a alma. Eu disse para o meu orientador que eu não quero falar isso, porque um monte de gente já disse, né? Não que não seja importante, mas aí você fica o tempo todo com aquela impressão, nossa, eu já li isso em algum lugar, mas de novo esse negócio. E sabe o que dá para entender dentro desse trabalho? É que muitas vezes a pessoa nem lê o livro ali na íntegra, ela já pegou isso de outra pessoa que citou, aí você vai ver a mesma página, a mesma citação, né?
Então, assim, mas isso é muito do seu objetivo, tá? Eu estou dizendo assim, eu, Kate, né? Eu quero entregar um trabalho de qualidade e um trabalho que traga algo diferente para a área, né? Não que eu queira, nossa, ser a boazona que eu vou trazer tudo inovador, mas não. Mas se já tem 30 mil trabalhos falando da biblioteca no Egito, que tinha lá a placa escrita Remédio da Alma, eu não quero mais falar disso, porque todo mundo já falou. Pode ser, tá bom, gente? Se meu orientador quiser que tenha escrito isso, eu vou colocar, porque eu quero salvar minha pele, tá? Mas aí vai depender muito desse diálogo com ele. Tá? Então, assim, você buscar, né? O que eu posso agregar? Nossa, um monte de gente já usou esse, né? Quem que tá falando diferente que eu posso trazer? E Eu quem conversa com o que eu concordo. acredito? Eu concordo, Kate. Eu também busco a alma da pessoa no que ela está escrevendo, e não uma repetição, né? Que é assim, é necessário saber disso. Mas é o que você falou. A gente, quando começa a ler, já leu aquilo tantas vezes, em tantos trabalhos, que você até pula aquela parte, que você quer ir para o miolo da coisa. Então, qual é o miolo da coisa? Qual é a contribuição? Qual é a observação que no seu campo, na sua experiência, você está, né, observando e você quer compartilhar com os outros? Isso Cris, acho bem importante. Isso é legal, né? Porque aí meu professor disse assim, Kate, mas talvez, né, dentro da biblioteconomia seja necessário essa contextualização histórica. Eu disse, então não vou escrever, eu vou fazer uma linha do tempo, vou fazer um mapa conceitual, alguma coisa, mas eu não quero repetir as palavras que um monte de gente já trouxe, né? Estou procurando uma forma diferente de trazer isso para o trabalho, né? Enfim, vamos ver o que vai resultar. Tá certo, gente? E aí, aqui, né, é legal enfatizar essa problemática, né? O que teu trabalho ele vai acrescentar, né? Nossa, eu vou trazer essa experiência, né, nessa escola e tararau. Eu vou falar, essa pessoa que quer desenvolver aí para o terceiro ano, como que a biblioterapia, ela contribuiu para que esses meninos, né, ampliassem sua visão de mundo, ou até se sentissem mais seguros com as suas escolhas. Então, assim, ressaltar, né, qual que é a importância do teu trabalho ali dentro daquele artigo. Ok? E aí, gente, Kate, tá certo, eu tenho que começar a ler. Onde é que eu vou encontrar nessas pessoas falando sobre isso? E aqui eu trouxe algumas dicas, né? Se vocês procurarem as bibliotecas universitárias próximas das casas de vocês podem procurar um bibliotecário e perguntar dele quando que vai ter um curso de acesso à base de dados, um treinamento de revista científica, porque toda biblioteca universitária ela faz, né? Essa formação, ministra esses cursos. As bibliotecas universitárias, gente, não sei se vocês sabem, mas elas sendo particular ou pública, elas são de acesso público. Então, você pode usar o espaço de qualquer biblioteca universitária para estudar. Se ela for particular, ela não pode aliás, elas não podem te emprestar se você não for aluno. Mas você pode pegar os livros, ler lá, fazer seu trabalho, usar o espaço, tá? Então, utilizem os espaços da biblioteca. De livre acesso, você pode ter acesso a isso. E aí eu coloquei aqui, né? Muita gente vai lá no Google Acadêmico, que já faz uma filtragem melhorzinha do que se você jogar no Google geralzão, tá bom? Aí tem a Cielo, né? Tem o portal da CAPES, tem a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Eu gosto muito aqui dessa primeira imagem, que é o Oasis BR, porque ele é uma plataforma que ele funciona como assim um sugador, né? Várias revistas científicas publicam e todo mundo... Ele faz essa coleta, ele é um coletor, inclusive de revistas científicas em toda a América Latina e em alguma parte da Europa. Então, você vai encontrar, né, textos de pessoas da Espanha, de Portugal, que são outras visões, outras vivências em biblioterapia, que às vezes é interessante para a gente ampliar o nosso olhar, né? Então, eu gosto muito do Oasis BR, porque né, ele pega tanto a produção brasileira como da América Latina e algumas de Portugal. Então, é só acessar, são tudo de livre acesso, que aí é outra questão, né? Kate, o que é de livre acesso? Significa que é um material que você pode baixar para ler sem pagar nada por isso, ok? Tá? Porque aí é uma coisa que a gente briga muito, né?
Nossa, eu me costo todinha enquanto bibliotecária, né? Que é os direitos autorais, né? Que a partir do momento que a gente pega, né, livros que não são de acesso aberto, que são livros vendidos, que às vezes é o mantimento daquele escritor, daquele autor, e a gente começa a compartilhar, a gente está quebrando essa cadeia, né? De quem a gente sabe que um autor às vezes ganha tão pouco, às vezes paga para publicar, né? E aí, então, eu prezo muito por esses materiais de acesso aberto, porque a gente não está infringindo, não está tirando dinheiro e venda de ninguém. Então, todas essas plataformas que eu coloquei aí para vocês são de acesso aberto, tá? Aí depois vocês podem ver com calma no material. E aí, gente, eu trouxe aqui rapidinho o terror da galera, né? Que são as citações. Porque, Kate, se eu tenho que falar que essa frase não é minha, é da Cris, que eu tenho que falar que essa frase não é minha, é do Dante Galian, como é que eu vou fazer isso, né? Porque às vezes a gente faz o que a gente chama de o plágio por engano, sem saber que você está plagiando, porque você não sabe que tem que botar entre as aspas, que tem que dizer a página, só achei bonito, fui lá, copiei e colei. E às vezes não é intencional. Mas, né, se você usou a frase tal qual, aliás, nem precisa ser tal qual. Se você pegou a ideia daquela pessoa, mesmo que você usou com as suas palavras, você tem que citar, tem que dizer quem é o autor daquele pensamento. E aí eu trouxe rapidinho, tá? Mas eu deixei no final o vídeo da Biblioteca Universitária do campo, acho que da Unesp, de Rio Branco. Eles têm uma série maravilhosa só sobre as regras da ABNT, citação, referência, e você olhando com calma, eles são muito didáticos. Eu que trabalho com isso, vira e mexe, eu estou tirando dúvida lá, assisto vídeo de novo, que eu prefiro não decorar essas coisas assim, né? Prefiro decorar um poema, né, Cris? Um trecho de uma crônica, alguma coisa, do que as regras. E aí eu deixei o material lá. Mas vamos lá, rapidinho, né? Kate, beleza, eu peguei aqui o livro da Cris e eu quero usar o que ela diz que é. Não, eu vou usar o exemplo que está aqui mesmo, no trabalho, que foi da Jaqueline Assunção, né? Então, isso aqui, inclusive, é um trabalho meu, né? Quando a gente traz uma citação direta, ou seja, que é do jeito que aquela pessoa escreveu, e ela tem até 3 linhas, eu vou colocar, né, o que ela falou aqui, entre aspas, tá bom? Aqui tá sublinhado, né? E no corpo do meu texto, porque foi até 3 linhas. Então, aqui, né? A função 2020, na página 80, enfatiza que trabalhar faz parte da condição humana, é estruturante na organização social, mas é preciso uma pausa, um espaço para sair da Matrix. Então, eu trouxe essa citação dela, tal qual ela escreveu no livro, ok? E aí, como tem até 3 linhas, eu boto isso dentro do meu texto. Quando essa citação ela tem mais de 4 linhas, ela já vem assim, tá? Recuada, com uma letra menor, mas né, ela não vem ali no corpo da minha frase, do meu texto. Ela já vai ficar dessa forma aqui. Aqui é acima de 4 linhas. E aí, quando você traz nessa questão da ideia, né? Kate, não escrevi como essa pessoa escreveu no livro, mas a ideia é dele. Então, eu trouxe aqui o exemplo, né? Que eu usei do Churran. Aí eu coloco aqui, né? Ó, colaborando com o pensamento de Philon, o filósofo sul-coreano Bai Chul-han atribui esse adoecimento ao narcisismo coletivo, que se caracteriza pelo desaparecimento dos rituais, do que é simbólico, pelos tempos acelerados e a potencialização do consumo e a produção imediata, provocando transtornos como o déficit de atenção, a depressão, né, o burnout, entre outros. Então, eu trouxe com as minhas palavras, mas quem fala tudo isso não sou eu, é o Chul-han. Então, né, eu transcrevi para como eu gostaria de falar isso para o meu leitor, mas essa ideia é dele. Para a pessoa se aprofundar nisso, ela não vai procurar o que mais a Kate escreveu, ela vai procurar o Chul-han, porque essa ideia é dele, tá certo? E ali dizendo, né, de que ano é aquela obra, e aqui não vai a página, tá certo? A gente só coloca a página quando a gente escreve tal qual a pessoa escreveu. Mas aí tem altos vídeos falando disso. E aí a gente vem para a metodologia, meu povo, que é a parte que mais pega, né? Mas vocês nem precisam se prender muito a isso, só entender que quando eu vou fazer
A gente vai ter a metodologia, né, os métodos qualitativos, que é onde a gente mais se encaixa, né, porque vai focar na qualidade dessa nossa pesquisa, desse nosso relato, né? A gente tem os métodos quantitativos, que é quando ali o nosso foco vai ser o número. Ai, quantas pessoas têm participado dos círculos da Val num processo de um ano, dentro de um ano. A Val quer acompanhar a evolução, se as pessoas começaram a participar mais ou participar menos. Aí é qualitativo. Ela não quer saber da qualidade. Nossa, se mudou alguma coisa na vida da pessoa, não. Ela só quer saber quantos vieram em janeiro e quantos permaneceram até dezembro. Né? Aí eu vou ter essa análise qualitativa. Mas no nosso caso, a maioria das vezes é qualitativa, desculpa. Né? A gente vai se preocupar de que forma isso tocou as pessoas, se mudou alguma coisa na vida dela, como foi a nossa interação. Né? Então, esses dados são qualitativos. E aí vai ter os métodos quali-quantitativos, que eu tanto conto, né, faço essa estatística, como eu trago também ali as questões mais subjetivas. Pronto, é isso, encontrei a palavra. Os métodos qualitativos, a gente vai trabalhar a subjetividade. Por isso que a gente usa muito nas ciências humanas, sociais, né? Porque cada ser humano é único, então é muito subjetivo. Né? A Helena está fazendo os encontros lá, dentro, né, da livraria. Uma pessoa X vai adorar, a outra vai dizer, nossa, se eu quiser ficar lendo o livro, eu leio em casa sozinho, não preciso. Então, é subjetivo, cada um vai ter a sua percepção. E é aí que está a riqueza do nosso trabalho e o grande desafio também. Oi, tem a Sandra e tem a Cris. Oi. A Sandra levantou a mão. Então, vamos abrir? Diga, Sandra. Sim, sim. Isso. Não é trocado, não, o título em Será? Deixa cima, eu ver. qualitativo e quantitativo? Tá trocado, Sandra. Tá. Tá. Aí o primeiro é o Tá trocado. quantitativo, né? Tá. Isso. Valeu. Mais preocupado com Obrigada. quantidade, quantificar os dados para Obrigada. responder um questionamento. Tá trocado, sim, viu? E ali, né? Pronto. E aí, gente, mas aqui, né, se prendam nessa metodologia, né? Como a gente vai trazer nos relatos de experiência, que é uma abordagem do mundo qualitativo, né? Quando você diz que vai relatar uma experiência, um estudo de caso, mas isso daqui é bem mais complexo. Mas a gente não precisa se aprofundar nisso na escrita de um artigo científico, agora de uma dissertação, né? Aí vão exigir mais da gente. Enfim, acho que são aí 10 horas de aula só para falar dos métodos. E aí, gente, a gente vem para essa análise dos resultados, né? Porque tudo nesse mundo o povo quer o resultado, né? Inclusive, uma amiga, né, estava querendo, ela tem um projeto social muito lindo aqui voltado, né, para a literatura, aqui em Brejo do Cruz, é o interior da Paraíba. Só que ela quer fazer assim tudo por hobby, por prazer, por gostar, e ela quer submeter um edital. Aí ela disse que ela não conta quantas crianças aparecem. Eu digo, minha filha, se você quiser, né, provar que isso dá certo, eles vão pedir quantas crianças aparecem, né, o que mudou na vida das crianças. Ela disse, não, Kate, eu não anoto nada, porque eu gosto de ir lá e fazer e acontecer. Mas, infelizmente, né, para alguns encaminhamentos a gente vai precisar desse olhar. E aí, por isso que eu gosto muito de citar, né, acho que a Cris fala muito isso, né, que é esse diário de bordo, que é essa tua observação sobre a prática, o que deu errado, o que deu certo, né, o que você percebeu, isso aí vai ajudar demais na composição, porque ele é esse relato, né, essa análise. Então, vamos lá. Dentro do resultado, você vai dizer ali no seu artigo, né, se você encontrou a solução para alguma coisa, você vai descrever, né, como que isso se deu, e o que você percebeu, né, de benéfico ou não, porque é muito comum a gente trazer só os pontos que deram certo, né, dentro dos artigos, e às vezes a gente precisa mostrar o que deu errado também. E eu lembro, né, que recentemente eu fiz uma oficina de biblioterapia e eu falei que eu demorei 3 anos para conseguir implementar isso na secretaria. Aí teve uma moça que disse, ai, Kate, tu sabe o quanto eu fiquei aliviada de saber disso?
porque parece que só eu faço as coisas e dá errado. Parece que todo mundo faz e dá certo, né? E eu achei tão legal isso da parte dela. Eu disse, não, meu amor, foram 3 anos tentando, né? E aí a gente traz muito essa reflexão, né? Que quem é mais próximo de mim, eu digo, rapaz, não acredita só na minha vida de Instagram, não, porque por trás, né, nos bastidores, é ralado o negócio, é estudo, né? É sentar, é pegar não, é tentar convencer, ir para casa morrendo de chorar, com raiva, porque não deu em nada, né? É você fazer o trabalho de uma hora para outra, não pode fazer mais, então tem tudo isso. E aí eu achei isso muito legal da parte dela, né? E aqui, né, não apenas descreva, né, o que você fez, mas também discuta, né, esses resultados, né? É esse diálogo, né? Não é só dizer o que fez, mas de que forma foi feito e que resultado teve aquilo. Aqui, às vezes, né? Alguém ligou o microfone? Sou eu. Um exemplo disso que você Pode está falar. falando, eu acho super importante, porque isso humaniza, né? Então, a Kate organizou aí uma publicação que ainda vai sair, que eu tive o privilégio de ler já, e ela escreve um artigo que eu até elogiei por conta disso, né? Então, ela conta, dentro de outras coisas, de uma experiência de roda de biblioterapia ao ar livre. Aí ela fala da dificuldade por causa das intempéries, começou a chover, e a questão dos barulhos, então ela humaniza, né? Porque ela não fala só o lado bom da coisa, ela fala dos desafios também, do que ela aprendeu com a experiência que ela teve, né? É só isso, só um exemplo. Obrigada. É isso mesmo, né? Nossa, eu vou fazer ao ar livre embaixo de uma árvore, né? Que vai ser lindo, maravilhoso, contato com a natureza. Quase voltei para casa sem voz, tanto gritar, porque passava caminhão, passava o carro do sorvete, todo mundo resolveu passar naquele dia ali. E depois choveu, a gente saiu carregando os livros. Enfim, né? Então, são essas coisas, né? Aí outra pessoa vai ver, ó, vou ver a previsão do tempo antes de propor uma roda ao ar livre, né? Então, vamos lá, né? Aqui, compare, né, os resultados do trabalho com outros encontrados na literatura, né? Isso fica muito mais lá para a questão das exatas, né, que está desenvolvendo algo, mas a gente também consegue fazer um pouco isso. Por exemplo, essa moça que eu tive na banca hoje, eu não vou lembrar o período, mas ela, por exemplo, vamos supor que ela analisou os artigos sobre biblioterapia e pessoa idosa de 2014 a 2024, vamos supor. E aí, daqui a 5 anos, né, a Maria Amélia também gostou do tema e ela também quer falar do bem-estar da pessoa idosa na biblioterapia. Aí ela pode pegar os artigos de 2025 a 2030. E aí ela diz, olha, comparado ao estudo da fulana, que ela fez em 2014 a 2024, essa publicação aumentou. Será por que aumentou? Olha, a Bruno Chapecó estava fazendo uma pós, então será se a pós influenciou as pessoas a trabalharem com a biblioterapia? Então a gente pode fazer essas comparações, né? Como a gente vai ver, né? Eu achei lindo um trabalho de uma moça de Brasília, que ela vai falar sobre as mulheres na aplicação e na escrita sobre biblioterapia. Né? Eu achei esse olhar tão legal, principalmente para a questão da nossa linguagem, que foi o que essa moça fez hoje. Ela trouxe também esse recorte para o gênero, né? Se é uma área onde mulheres estão trabalhando, a maioria que escreve são mulheres, e a maioria que participa são mulheres, né? Por que quando eu vou escrever, eu vou colocar lá os participantes, os não sei o que lá, né? Eu vou enfatizar as mulheres que são a força desse campo, né? Então, assim, eu achei um trabalho super legal. Foi de uma moça de Brasília. Ela veio falar sobre as mulheres na biblioterapia. E, enfim, né? E explicar a relevância, né, dessa tua pesquisa, sempre enfatizando, né, por que esse teu trabalho aí, ele se faz necessário. E aí, gente, para concluir, que não é uma conclusão, né, que eu tenho certeza que a cabeça vai sair daqui com mais ideias e dúvidas do que entrou, né? Mas aqui para seguir o roteiro, né, que se chama conclusão, você vai fazer essa amarração, né? Então você vai escrever novamente, mas com outras palavras, né? O que é que foi realizado, né?
o que você constatou, né, nesse trabalho, porque assim, aí a pessoa já leu 15 páginas, ela está lá na 16. Dependendo do tipo de pessoa, de leitora que essa pessoa ela já esqueceu qual era o teu objetivo lá em cima. Então, a conclusão ela vai fazer, né, ela vai amparar novamente tudo ali de forma mais sucinta. E aqui eu gosto muito dessa parte da conclusão, é que você pode dizer quais foram as vantagens, as dificuldades que você encontrou, né? Muitas vezes podem vir questionamentos e você já justifica ali, olha, eu resolvi trabalhar com mulheres que escrevem sobre biblioterapia do Rio de Janeiro, né? E não expandir isso para todo o Sudeste, vamos supor, porque foi um estudo que queria averiguar mais a fundo, né, como que se dava o trabalho dessas mulheres. Então, aqui você vai justificar o porquê de toda essa tua escolha, né? E aí você vai abrir também aqui possibilidades para nova pesquisa. E você diz, olha, aqui a gente poderia ter analisado isso, mas não deu tempo para avaliar em 16 páginas. Poderia falar sobre aquilo outro. E aí você deixa possibilidades de pesquisa, tanto para você continuar depois, quanto para outras pessoas que possam se interessar pela temática. Né? E aqui, eventuais aplicações do resultado obtido, e aqui ideias, né, para trabalho futuro. Isso aqui eu acho bem, bem bacana. Por exemplo, essa menina hoje, que ela fez esse aparato só, da revisão, né, de literatura, só do material que já foi publicado, ela colocou lá, né, que ela pretende, de fato, pegar, né, uma casa de longa permanência de idosos e aplicar mesmo para ela ver na prática esses benefícios acontecendo, né, e ela foi colocando. E aí, esse é o convite também. E aqui vem a questão das referências, né? Como eu disse para vocês, são todos os materiais que te influenciaram de alguma forma, seja físico, seja digital, né? O que mais? Gente, hoje até aqui, por exemplo, o Tucum vai ficar gravado e você usa alguma coisa que a Cris falou aqui. Se ela falou aqui, isso também é referenciado, né? Você vai dizer numa nota de rodapé que essa foi uma fala da Cris no Tucum, que aconteceu no dia tal, que o Tucum é isso, isso, isso e aquilo. Hoje a gente referencia tudo. Vídeo de YouTube. Eu já ouvi dizer, mas nunca usei, que até mensagem de WhatsApp hoje você já consegue trazer para os trabalhos e referenciando. Eu já ouvi. Não sei se alguém aqui tem experiência disso, mas eu já ouvi. Você nunca tinha ouvido. Já ouvi. Vou procurar me informar melhor sobre isso, porque eu também nunca usei, né? Mas aí então tudo, gente. E aí, né, procure usar, né, e seguir esse modelo oferecido, né, que tá ali com as informações tudo bonitinho. Então, gente, jornal, filme, palestra, site, blog, jornal, já falei, né? Livro, capítulo de livro, tudo que te inspirou e você usou no trabalho tem que vir para o referencial, porque senão você corre risco de cair no plágio, né? Mesmo não sendo intencional. E aí eu tenho que me cuidar muito, que ainda tem a questão do autoplágio, né? Que é você mesmo que tem aquela ideia, mas você já falou em outro lugar e você fala aqui de novo. É um autoplágio, porque a proposta, né, tem que ser inovadora no sentido de ser algo que nunca foi publicado, né? Então, eu acho que eu já cometi um monte de autoplágio, enfim, né? Vai acontecer. E aí siga, né, essas regras, porque as revistas, principalmente, né, elas são bem criteriosas com relação a isso, né? Aqui eu gosto muito de dizer isso: link não é referência. Então você tirou isso de um site, aí tu só pega o link e bota lá. Não é desse jeito, né? Você vai ter que dizer o nome daquela matéria que você encontrou no site, se tiver o autor, quem que escreveu aquela matéria. O que mais? A data que ela foi publicada ali naquele site, né? Tem que ter todas essas informações, não é só pegar o link lá de onde você tirou e colar, tá? Então, isso é bem importante, isso eu falo muito com os alunos, né? Link não é referência bibliográfica. E aqui, né, cada tipo de trabalho, ele vai ter um padrão. E aí, para isso também, né, deixei ali os vídeos e tem as bibliotecas, né, que também dão formações sobre isso. E aqui eu coloquei, né, esse canal, que é o... Meu Deus, eu esqueci o nome do canal dela. Eu acho que é a Academia,
Eu gosto muito dela, ela é da área de relações internacionais, né? Mas ela fala tudo de pesquisa científica, de artigo, e ela tem um link, né? Um vídeo chamado Artigo Sem Sofrimento. Então, ela vai trazendo sobre isso. A USP tem toda uma aula de metodologia, né, do que a gente está fazendo aqui, mas mais detalhada, do que você pode assistir, né, também. Também deixei aqui um outro curso também de escrita acadêmica, né, mas aí são aulas mais detalhadas, que você pode estar assistindo com calma e vão até, inclusive, contemplar, né, o que eu não falei aqui. E aí, o que eu gosto, né, que eu falei para vocês, está aqui, é o canal da Biblioteca da Unesp, do Rio Claro, né? Já deixei um link, então lá eles têm, nossa, cada referência, cada citação, todas essas normas bem detalhadas. E aí, por fim, aqui são as referências que eu usei, né, para fazer esse trabalho. Eu agradeço demais, gente linda, vocês ouvirem, né, a gente está falando desse assunto que não é tão simples, aliás, não é simples, né, e assim, de uma forma muito enxuta, né, porque tem mais, mas o negócio é escrever, né, e assim, quem te escrevi e mandei foi rejeitado. Na maioria das vezes, a pessoa vai dizer o porquê que ela não aceitou o teu trabalho. Então, aí tu já melhora para enviar para o outro, já melhora para enviar para o outro, né, e não desanima. Deixa eu voltar aqui para a Lívia, tela, ver Ana vocês. Margarida, Ana e Gabriela, Val. depois Val. Diga lá. Pode ir? Kate, é Pode? porque o meu trabalho é aquele que vocês acharam que tem um errinho ortográfico Ah, do transverse. você quer Eu justificar acho o que a gente título? tem que, assim, em editoração, você tem que, pelo menos umas 3 vezes, fazer revisão, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira. Nesse caso, talvez eu tivesse que pôr aquele S maiúsculo, porque é transver-se, é transver-se. Eu não usei como um erro ortográfico, que até um erro ortográfico no título seria assim terrível, né? Eu já seria desclassificada de primeira. Mas, assim, é um título complexo, porque se eu quiser escrever mesmo aquilo lá, eu vou ter que explicar o porquê do título. Porque esse si Também. é o si do Jung, daquele conceito junguiano de buscar o si que me persegue desde que eu conheci essa pessoa, entendeu? Então, ele me captura. Então, tudo que eu quero pensar, eu penso nessa busca do si e do transver o si, e é baseado nesse poema, num trechinho do poema, né, do Manuel de Barros, que eu não acabei não botando lá, que está aqui, olha, o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Então, eu quero trazer na ideia, eu não vou fazer, sabe? Eu acho esse troço um saco. Acho esse negócio de escrita acadêmica um saco, um saco. É, se eu fosse escrever, eu for escrever, que o último trabalho que eu fiz da pós, eu sofri horrores, que foi do professor Manolo, a Val conhece, eu teria que explicar esse conceito, né? Eu teria que começar daí para poder entender, mostrar o que é essa proposta, né? O que eu entendo como a questão da biblioterapia, né? O que é esse Tem isso, Ana, e também assim tem para onde você vai enviar. Tem revistas que são mais tranquilas, tem que ver eu a quero, área do conhecimento onde eu isso quero é. enviar para uma Tem revista revista de que aceita. contracultura, tem? Você tem Contracultural. que ver, algumas aceitam ensaios, algumas É, aceitam isso. Eu relatos gosto de de ensaio experiência. contracultural, de preferência, que eu posso botar o meu si e ninguém vai me perturbar, entendeu? Aí vai depender de quem vai Não, Kate, avaliar. eu sei. Sim, sim, sim. Eu não pretensão de fazer carreira acadêmica. Tá Se eu certo. puder contribuir lá Vá. com os meus grupos de estudo para a biblioterapia, já está muito bom. Mas eu gostei de escrever muito, gostei muito de escrever o trabalho do professor Manolo, e é dele que eu tirei trechos
do trabalho, eu peguei um pouco da ideia do trabalho, fiz um autoplágio e joguei para você, entendeu? Mas é só Tá para explicar a questão certo. do si, tá? Ele pode estar não bem colocado, mas não é um erro ortográfico. E eu vou ter que sair porque eu Obrigada. preciso estar lá com o pessoal das leituras biblioterápicas, que a gente está lendo o livro Palhaço e o Então, Psicanalista. antes de você sair, que eu levantei a mão para isso, é para agradecer Fala, a meu amor. indicação que você me deu aqui da pessoa de Maricá, que conseguiu o espaço para eu fazer a atividade. Então, é Força total. essa rede aqui da biblioterapia, né, que a gente vai ajudando uma a outra. Se E agarra também com para ela, que ela abre muito caminho. Tá bom, muito obrigada, tá, querida? E De nada, retificar eu quando eu tenho que ir falei, embora. porque problemas, eu não tive problemas, Tá certo. é, eu tive problemas para trabalhar constituições, não consegui, nunca consegui, nem antes, quando eu trabalhava, né, quando eu comecei a trabalhar de uma forma mais genérica com a biblioterapia, e agora também, é muito difícil você entrar em instituição, então, o meu trabalho acabou sendo por conta própria, dentro dos meus recursos, mas instituição é bem difícil mesmo a gente conseguir essa entrada. Então, só para fazer essa retificação, tá bom? Mas isso não me desanimou e eu procurei ir aí pelos meus caminhos. Certo. Obrigada, Val. Obrigada, Val. Helena, quer falar? Sim, Proficarte, primeiro eu quero agradecer. Muito obrigada. O teu olhar, amei. E já percebi que tem que melhorar muito, né? Melhorar bastante. Muito obrigada, viu? E a segunda coisa eu queria falar, Prof. Cris, que eu esqueci de comentar lá no início, sobre a questão lá do lançamento na Pandorga. Alguém lá fez um videozinho de 10 segundos e postou no Instagram, no momento que eu estava falando, né? O que é biblioterapia? E aí ela botou a frase no vídeo que é biblioterapia. Ele já chegou a mais de 900 visualizações. Porque aqui no Sul, a biblioterapia ela ainda é vista com a biblioterapia clínica. Ela está muito ligada com a questão hospitalar, com cuidado de idoso no hospital, com criança, né, em estado, né, de câncer, enfim, nas aulas infantis. Então, é algo também que eu quero, é um desafio, né, quebrar, né, esse paradigma que biblioterapia é só dentro do contexto escolar. Né? A biblioterapia ela está muito além do contexto escolar, né? É também aliás, o contexto hospitalar. Ela está muito além do contexto hospitalar. Era isso. Obrigada, Prof. Cris. Obrigada, Kate. Obrigada. A Helena, se eu não me engano, Kate, perguntou se o material que você mostrou teria a possibilidade de ser disponibilizado. Eu acho que eu mandei já o link, né? Mas eu mando de novo. Eu criei um Ah, drivezinho com tudo que tá lá, disponibilizei. Mas eu boto de novo lá no grupo. Tá sim, tá viu? ótimo. Muito obrigada mais uma vez, né, pela tua participação. É muito bom ouvir de você que você está lendo muito a respeito, quer dizer que tem muita gente escrevendo a respeito, né? A tua percepção diante do conjunto, de não querer mais ler do mesmo, eu acho que também é bem inspiradora para quem está aqui desejando contar as suas experiências. Então, parta do que você está observando, né? Se você ainda está só no estudo da teoria, vá para a prática, faça o seu laboratório, tenha suas experiências, registre as suas impressões, aprenda com o que você aconteceu, com o que você vivenciou, e aí sim, escreva uma coisa com alma, a partir das suas raízes, das suas vivências, do que você observou. E, claro, dê os braços, né, para os referenciais, porque quando a gente vai buscar, a gente também irriga nossas raízes, né? A gente não está só. E é o que eu falei para a Cristina Lúcia: você escrevendo esse projeto é diferente de eu dar uma coisa pronta, porque você vai ter que revirar os seus livros e você vai achar coisas que você não estava procurando e que vão ser essenciais. É como se fosse um oráculo, sabe? Então, dá trabalho? Dá, mas é o que vai dar consistência para você. E é a tua história, não é a minha, nem a da Val, nem a da Helena, é a tua. Então, se apropria dela, não se esquive disso. E não tenha pressa, né?
e não perca tempo, que é a frase famosa do Saramago, né? Não é no tempo que a gente acha, é no tempo que tem que ser. Então, persevere, porque é um chamado, né? E quando a gente multiplica os talentos, a gente está vingando essa vida, né? Então, vale a pena, independente do resultado. Hoje, tive um curso, Metafísica da Doença, esse professor me inspira muito, porque ele tem um outro olhar sobre as coisas, né? E ele fala de muitos exemplos de pessoas que estavam à frente no seu tempo, né? E que elas falavam coisas que os outros ainda não tinham capacidade de absorver. Então, a gente está nesse semear. Eu fico emocionada até quando escuto a Helena falando assim: nossa, é uma maravilha, como é que as pessoas podem não querer? Elas não querem, elas não querem. E a gente não vai fazer parto a fórceps, não. Foi outra frase que eu escutei hoje. A evolução não dá saltos, é um processo lento. E o que se faz, tudo que acontece é oportunizar. Então, que a gente seja um instrumento para dar oportunidade, não para fazer acontecer a qualquer custo, porque não é na violência esse nosso trabalho, é na semeadura, literalmente, né? Tem a palavra dura dentro dela, porque não é fácil. Não é fácil, mas é um semear contínuo, inspirada nas árvores. Isso é do Gaston Bachelard. A terra e os devaneios do repouso, a terra e os devaneios da vontade, ele fala isso. Não é? A árvore não joga uma semente para vingar a planta, ela joga um montão, porque ela sabe que é difícil vingar, mas ela semeia com fartura para brotar uma ou duas coisas. E aí, quando a semente é boa, acontece isso, ela vai se espalhando de um jeito que a gente nem controla mais. Aí é muito bonito. Aí é bonito demais, gente. Aí faz tudo valer a pena. Está bem assim, minha gente querida? Muito obrigada mais uma vez aqui pela generosidade do compartilhamento. O Cris, a próximo. foto. A foto, boa, obrigada. Vamos sorrir. Quem quiser aparecer, liga a câmera. Vamos lá. 1, 2, 3 e tcharam! Peraí, peraí. Pronto. Gravei aqui. Então, até Isso. finalzinho de Cris, abril. posso falar um minutinho? Pode? Amei o livro, Fátima falando. Amei o livro, fiquei apaixonada pelo livro, por cada autora, né? Foi tão essencial, né, aquela live para que a gente pudesse conhecer cada autora. Isso ajudou muito, muito, muito mesmo. Parabéns, o livro está muito bonito, muito bonito. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras. E o livro pode ser adquirido ou diretamente com as autoras, ou na livraria Blux, ou então na Amazon, também já está disponível. Ele saiu a R$ 73, eu achei salgado, né? Mas a editora deu toda uma aula para dizer desse preço. Mas as autoras têm autonomia para dar um desconto, porque existe um preço de custo, né? E a gente pode ir eliminando todo esse mercado que envolve o livro, que não é simples, né? Fazer um preço mais em conta. Então, se você conhece alguém, alguma autora, entre em contato direto que pode sair mais baratinho. Tá bom? Tá bom. Um beijo para Beijo. todas. Até Obrigada a pelo encontro. próxima. Muito Obrigada. obrigada. Bom Tchau, descanso. tchau. Boa Bom noite. descanso.